Capítulo 29. O triunfo do Sr. Collins, em consequência desse convite, foi completo. Poder exibir a grandiosidade de sua protetora aos visitantes maravilhados e mostrar-lhes a cortesia dela para com ele e a esposa era tudo o que queria. E que uma oportunidade para tanto se mostrasse tão prontamente era um exemplo da condescendência de Lady Catherine que superava toda a sua capacidade de admiração. "Confesso", disse ele, "que não deveria surpreender-me com um convite dominical de Sua Senhoria para tomarmos um chá e passarmos a tarde em Rosings. Pelo conhecimento que tenho da afabilidade de Sua Senhoria, eu até esperava que isso fosse acontecer. Mas quem poderia prever um favor como este? Quem poderia imaginar que receberíamos um convite para jantar, convite, aliás, que abrange a todos, tão rapidamente após a sua chegada?" "Estou mesmo surpreso com o que aconteceu", tornou Sir William. "em razão do conhecimento de como são, na verdade, os modos dos poderosos, o conhecimento que minha situação na vida me permitiu obter. Junto à corte, tais exemplos de alta educação não são incomuns." Mal se falou em outra coisa o dia inteiro, ou na manhã seguinte, a não ser da visita a Rosings. O Sr. Collins instruía-os cuidadosamente sobre o que deviam esperar, para que a visão de tais cômodos, de tantos criados e de jantar tão esplêndido não os acabrunhasse em excesso. Quando as damas se retiraram para vestir-se, ele disse a Elizabeth: "Não se preocupe com os seus trajes, minha querida prima. Lady Catherine não exige em nós a elegância no vestir que caracteriza ela e a filha. Eu a aconselharia a vestir o traje que considere superior aos demais. Nada mais é necessário. Lady Catherine não vai pensar mal da senhorita por estar trajada com simplicidade. Ela gosta de ver preservada a distinção de condições." Enquanto se vestiam, veio ele 2 ou 3 vezes a cada uma das portas para recomendar que se apressassem, pois Lady Catherine detestava ter de esperar para jantar. Tais formidáveis narrativas sobre sua senhoria e seu modo de vida muito assustaram Maria Lucas, que tinha pouca experiência de sociedade, e ela aguardava sua apresentação em Rosings com a apreensão igual a que o pai sentira ao se apresentar no palácio de St. James. Como o dia estava bonito, fizeram uma deliciosa caminhada de cerca de 1 milha pelo parque. Cada parque tem a sua beleza e as suas vistas, e Elizabeth viu muitas coisas agradáveis, embora não estivesse num êxtase tal como o que o Sr. Collins esperava que a cena lhe inspirasse, e pouco se impressionasse com a contagem feita por ele das janelas de frente do palácio e sua explicação sobre o quanto Sir Louis de Bourgh gastara com os vidros. Enquanto subiam as escadas do saguão, o nervosismo de Maria foi aumentando, e até Sir William não parecia totalmente calmo. A coragem de Elizabeth não atraiu. Nada ouvira sobre Lady Catherine que a caracterizasse como alguém de extraordinários talentos ou de milagrosa virtude, e achava que podia testemunhar sem tremer a mera pompa do dinheiro ou da nobreza. Do saguão de entrada, cujas belas proporções e delicados ornamentos o Sr. Collins ressaltou, extasiado, eles seguiram os criados através de uma antecâmara até a sala onde Lady Catherine, sua filha e a Sra. Jackson estavam sentadas. Sua Senhoria, com grande condescendência, ergueu-se para recebê-los. E como a Sra. Collins combinara com o marido que as apresentações seriam por sua conta, elas foram feitas com correção, sem as desculpas ou os agradecimentos que ele teria julgado necessários. Apesar de ter estado no palácio de St. James, Sir William estava tão profundamente embasbacado com a grandiosidade que o cercava que só teve coragem para curvar-se quase até o chão e sentar-se sem dizer palavra. E sua filha, assustada quase a ponto de desmaiar, sentou-se na borda de uma cadeira sem saber para onde olhar. Elizabeth esteve à altura da cena e pôde observar as 3 damas à sua frente com compostura. Lady Catherine era uma mulher alta e robusta, com feições bem marcadas, que talvez já tivessem sido belas. Seu ar não era conciliador, tampouco a sua maneira de recebê-los era capaz de fazer os visitantes esquecerem-se de sua condição inferior. Nada tinha de terrível quando calada, mas tudo o que dizia era pronunciado num tom de tanta autoridade e empáfia que Elizabeth de imediato se lembrou do Sir Wickham, e pelo que observou durante todo o dia,
acreditava que Lady Catherine fosse exatamente como ele a pintara. Quando, depois de examinar a mãe, em cujas feições e maneiras logo reconheceu algo do Sr. Darcy, voltou os olhos para a filha, que se uniu a Maria em seu espanto por ser ela tão frágil e pequenina. Não havia nem de rosto nem de corpo nenhuma semelhança entre as damas. A senhorita de Bohr era pálida e enfermiça. Suas feições, embora não feias, eram insignificantes, e falava muito pouco, exceto em voz baixa com a senhora Jenkinson, em cujo aspecto nada havia de notável e que estava inteiramente absorvida em escutar o que ela dizia e em colocar um biombo na direção correta à frente de seus olhos. Depois de permanecerem sentados por alguns minutos, foram todos conduzidos a uma das janelas para apreciar a vista, com o Sr. Collins acompanhando-os para mostrar seus esplendores e Lady Catherine gentilmente informando-lhes que a perspectiva era ainda mais bela no verão. O jantar foi estupendo, com todos os criados e todas as baixelas que o Sr. Collins prometera. E como ele também havia previsto, assentou-se à cabeceira da mesa, conforme o desejo de sua senhoria, e parecia sentir que a vida não lhe podia proporcionar nada de mais excelente. Ele trinchou e comeu e elogiou com jubilosa alegria. E cada prato era elogiado, primeiro por ele e em seguida por Sir William, que já se recuperara o bastante para fazer eco ao que o genro dizia, de maneira tal que Elizabeth se admirava de Lady Catherine tolerá-lo. Lady Catherine, porém, parecia contente com a excessiva admiração deles e distribuiu graciosíssimos sorrisos, em especial quando algum prato sobre a mesa se mostrava uma novidade para eles. O grupo não se permitiu muita conversa. Elizabeth estava pronta para falar assim que surgisse uma oportunidade, mas estava sentada entre Charlotte e a senhorita de Bohr. A primeira estava empenhada em escutar Lady Catherine e a segunda não lhe dirigiu sequer uma palavra durante todo o jantar. A senhora Jenkinson estava ocupada, sobretudo, em observar como a pequena senhorita de Bohr comia, instando-a a experimentar algum outro prato e temendo que estivesse indisposta. Nem passava pela cabeça de Maria falar alguma coisa, e os cavalheiros nada faziam senão comer e admirar. Quando as damas retornaram à sala de estar, havia pouco a fazer além de ouvir Lady Catherine falar, o que ela fez sem interrupção até ser servido o café, dando sua opinião sobre cada assunto de maneira tão incisiva que ficava evidente que não estava habituada a ver seu julgamento contrariado. Fez algumas perguntas minuciosas e bem informadas acerca dos problemas domésticos de Charlotte. Deu-lhe muitos conselhos sobre como resolver todos eles. Disse a ela como tudo devia ser regulado numa família tão pequena como a dela e a instruiu sobre o cuidado das vacas e das galinhas. Elizabeth descobriu que não era indigno da atenção daquela grande dama nada que pudesse dar-lhe a oportunidade de ditar aos outros o que fazer. Nos intervalos de seu discurso com a Sra. Collins, fez várias perguntas a Maria e a Elizabeth, mas em especial a segunda, cuja família conhecia menos e lhe parecia ser, como observou a Sra. Collins, moça muito distinta e bonita. Perguntou-lhe em diversas ocasiões quantas irmãs tinha, se eram mais moças ou mais velhas do que ela, se era provável que alguma delas se casasse, se eram bonitas, onde se haviam educado, que carruagem tinha seu pai e qual era o nome de solteira da mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência daquelas perguntas, mas respondeu-as com muita serenidade. Lady Catherine, então, observou. Acho que a propriedade de seu pai está destinada a passar em morgadio para o Sr. Collins. Por você? Virando-se para Charlotte. Estou contente com isso. Não vejo, porém, razão para se transmitirem em morgadio as propriedades por linha feminina. Isso não era tido como necessário na família de Sir Louis de Bohr. Sabe cantar e tocar pianoforte, Sra. Bennet? Um pouco. Ah, então, uma hora ou outra ficaremos felizes em ouvir você. O nosso pianoforte é magnífico, provavelmente superior a... Você vai experimentá-lo algum dia. Suas irmãs também tocam e cantam? Uma delas sim. Por que nem todas aprenderam? Todas vocês deviam ter aprendido. Todas as senhoras Webb tocam e o pai delas não tinha rendas tão fartas quanto as do seu pai. Vocês sabem desenhar? Não, nem um pouco. Como? Nenhuma de vocês? Nenhuma. Isso é muito estranho, mas suponho que vocês não tiveram oportunidade. Sua mãe deveria ter levado vocês a Londres,
a cada primavera para terem professores. Minha mãe nada teria a objetar, mas meu pai odeia Londres. Sua preceptora abandonou vocês? Nunca tivemos nenhuma preceptora. Nenhuma preceptora? Como é possível? 5 filhas criadas em casa sem preceptora? Eu nunca vi coisa igual. Sua mãe deve ter sido uma escrava dedicada à educação de vocês. Elizabeth conteve com dificuldade o riso ao garantir-lhe que não fora bem assim. Quem instruiu vocês então? Quem acompanhou vocês? Sem uma preceptora, a educação de vocês deve ter sido negligenciada. Comparado a certas famílias, creio que sim. Mas quando alguma de nós queria aprender, não faltavam os meios. Sempre éramos incentivadas a ler e tivemos todos os professores necessários. As que preferiram ficar sem fazer nada, certamente o podiam. Ah, não duvido. Mas é isso que uma preceptora impediria. E se eu tivesse conhecido a sua mãe, teria energicamente aconselhado a contratar uma. Sempre digo que na educação nada deve ser feito sem uma instrução regular e constante, que só uma preceptora pode dar. É maravilhoso saber a quantas famílias eu pude encaminhar uma preceptora. Eu fico sempre contente em ver uma jovem bem empregada. 4 sobrinhas da Sra. Jackson conseguiram por meu intermédio excelentes empregos. E há poucos dias recomendei outra jovem que me havia sido mencionada apenas acidentalmente e a família está satisfeitíssima com ela. Sra. Collins, só lhe disse que Lady Metcalfe veio ontem me visitar para me agradecer. Ela acha a senhorita Pope um tesouro. Lady Catherine, disse ela, a senhora deu-me um tesouro. Algumas de suas irmãs mais moças já foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, minha senhora, todas elas. Todas? Como assim, as 5 de uma vez? Que esquisito. E você é só a segunda. Apresentar as mais moças antes que as mais velhas estejam casadas? Suas irmãs mais moças devem ser muito jovens. São sim. Ah, mas moça ainda não tem 16. Ela talvez seja jovem demais para frequentar muito a sociedade. Mas, na verdade, minha senhora, acho que seria duro demais para as minhas irmãs mais moças não terem a sua parte de vida social e diversão, pois talvez as mais velhas não tenham meios ou inclinação para casar cedo. A caçula tem tanto direito aos prazeres da juventude quanto a mais velha. E ser retida por esse motivo, acho que não é muito provável que isso promova a afeição entre as irmãs ou a delicadeza de alma. Ora vejam, disse sua senhoria. Você dá a sua opinião com muita firmeza para uma pessoa tão jovem. Qual é a sua idade? Com 3 irmãs mais moças já crescidas, replicou Elizabeth sorrindo. Vossa senhoria não deve esperar que eu confesse. Lady Catherine pareceu atônita por não receber uma resposta direta, e Elizabeth suspeitou ser a primeira pessoa que jamais ousou gracejar com tanta majestosa impertinência. Você não pode ter mais de 20, com certeza. Portanto, não precisa disfarçar a idade. Não tenho 21. Quando os cavalheiros se uniram a elas e o chá se acabou, foram armadas as mesas de jogo. Lady Catherine, Sir William e o Sr. e a Sra. Collins assentaram-se para jogar quadrille. E como a senhorita de Bohr preferiu jogar cassino, as 2 moças tiveram a honra de ajudar a Sra. Jackson a compor a mesa. Essa mesa era superlativamente estúpida. Raramente era pronunciada uma sílaba que não se relacionasse com o jogo, salvo quando a Sra. Jackson exprimia seu receio de que a senhorita de Bohr sentisse muito calor ou muito frio, ou recebesse muita ou muito pouca luz. A outra mesa estava muito mais agitada. Lady Catherine não parava de falar, denunciando os erros dos 3 outros ou contando alguma história relacionada a si mesma. O Sr. Collins estava ocupado em concordar com tudo o que sua senhoria dizia, agradecendo-lhe toda a aposta que ganhava e pedindo desculpas se achava ter vencido demais. Sir William falava pouco. Estava armazenando na memória as anedotas e os sobrenomes nobres. Quando Lady Catherine e a filha se cansaram de jogar, o carteado foi interrompido, foi oferecida a carruagem à Sra. Collins, agradecidamente aceita e imediatamente chamada. Todos então se reuniram ao redor do fogo para ouvir Lady Catherine determinar que tempo faria na manhã seguinte.
Tais instruções foram interrompidas pela chegada da carruagem, e com muitas expressões de gratidão da parte do Sr. Collins e muitas reverências da parte de Sir Williams, eles partiram. Assim que se afastaram da casa, sua prima dirigiu-se a Elizabeth, pedindo-lhe sua opinião sobre tudo o que vira em Rosings. Opinião que, pensando em Charlotte, ela tornou mais favorável do que realmente era. Mas seus elogios, embora lhe custassem certo esforço, não satisfizeram de modo algum o Sr. Collins. E imediatamente ele teve de se encarregar em pessoa do louvor de sua senhoria. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.